Bom, galera, fim de jogo. Infelizmente o Vasco foi batido pelo Flamengo por 1-0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Mas o sentimento é diferente. Com certeza o sentimento é diferente. Existem várias questões que precisamos falar sobre o segundo tempo do Vasco, mas o primeiro tempo, com uma escalação inclusive mais conservadora, com só Ryan, basicamente Coutinho como meia, Ryan como ponta e Verratti no ataque, o Vasco conseguiu agredir muito mais o Flamengo do que no segundo tempo. Mas a gente tem que entender o que aconteceu para o Vasco cair tanto de rendimento no segundo tempo. No primeiro tempo, o Vasco com a marcação alta, com pressão na frente, com muita disposição, conseguiu frustrar as tentativas do Flamengo. O Flamengo é um time que domina a bola, que levanta a cabeça, que olha o jogo, que pensa, que passa. Tem muitos jogadores ricos tecnicamente, como Wesley, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gerson. São jogadores que conseguem trabalhar essa bola e triangular passes, fazer jogadas de velocidade e ultrapassagem com muita facilidade. A criatividade do meio-campo e do ataque do Flamengo é muito diferente. E ainda tem um ponta de lança, que basicamente é um centroavante lança, que é o Bruno Henrique, que tem uma facilidade para finalizar, que tem uma facilidade para arrancar. Só que o Flamengo não conseguia jogar. O Vasco estava realmente com o que a gente chama de bloco baixo, né? Que basicamente é você ter marcação, pressão e depois você aproxima a parte, o meio campo e o ataque, eles se aproximam, eles fazem um bloco bem fechado, bem apertado, bem próximo um do outro, que o Flamengo não tem espaço para dialogar. Foi exatamente o que foi feito, com muita cobertura também, para os laterais não sofrerem muito com os pontas do Flamengo, nem com os laterais do Flamengo. Por exemplo, o Wesley, quando ele tentava pela ponta, ele tinha o Piton, mas que estava com a cobertura do Hugo Moura, do Cocão. Quando ele trazia para o meio, ele também já era sufocado ali, ou com um volante logo para poder morder ele, ou o zagueiro já se antecipava para poder impedir que ele passasse. Então, no primeiro tempo, o Vasco conseguiu frear toda a qualidade, frustrar a qualidade do Flamengo e deu condições, inclusive, para o jogo, para o Vasco conseguir levar para o segundo jogo. Se tivesse levado o empate, com toda certeza, o segundo jogo estaria muito aberto. Com 1-0 ficou bem mais difícil, porque no segundo tempo, o Vasco não teve a postura do primeiro e a conta chegou e chegou cara. Infelizmente foi isso que aconteceu. O Vasco, por razões que eu não sei dizer se foram táticas ou por razões físicas, alguns foram físicos. Coutinho já não tinha mais a mesma pujança, Verratti já estava cansado com aquela marcação frouxa, distante. Isso não tem impacto nenhum no Flamengo. E os jogadores que ainda tinham força física, eles não conseguiam dar nenhuma pressão. Então, com dois jogadores de ataque mortos, que não conseguiam dar combate, nos 10 minutos iniciais do segundo tempo já estava claro isso, o Flamengo começou a ter a liberdade que não tinha no começo do jogo, enfim, no todo o primeiro tempo anterior. Por quê? Se você olhar principalmente a postura dos jogadores no primeiro tempo, dos jogadores do Flamengo, errando passe, Ortiz errando passe, até o próprio goleiro, o Rossi, errou passe, errava passe, coisa que você não vê o Rossi errar. O Flamengo começou a cometer erros porque o Vasco estava o tempo todo marcando e fazendo eles errarem. A frustração dos jogadores do Flamengo era por causa da forma como o Vasco estava lidando com o jogo. E você só consegue frustrar um time qualificado quando ele não consegue ter espaço. E a marcação do Vasco é uma marcação boa. E o Vasco tem alguma qualidade para sair, tanto é que chegou com qualidade. Num passe do Coutinho chega com qualidade, a bola chega no Ryan e finaliza. Infelizmente não consegue fazer o gol no segundo lance, onde a canhota dele ali era para chutar um pouco mais alto. Acabou encontrando o Ortiz. Só que no segundo tempo era um Vasco completamente diferente. É óbvio que se tivesse feito o gol e tivesse não só frustrado o Flamengo, tivesse feito o gol, o jogo seria outro, a mentalidade dos jogadores seria outra no segundo tempo. Só que no segundo tempo o Vasco, infelizmente, adotou uma postura um pouco mais recuada, esperou mais o Flamengo e estava muito mais cansado para marcação-pressão, para poder aumentar, né, deixar mais alta a marcação, aprofundar mais, se envolver mais e marcar o Flamengo na saída de bola. Quando começou a dar liberdade, o gol do Flamengo é justamente o momento que o Jair está longe do Plata e o Plata recebe a bola do lateral e ele vê o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Lucas Freitas tenta antecipar o Bruno Henrique, ele consegue dominar, a bola fica pererecando, ele chuta de canhota, acerta o ângulo. Um gol meio cagado, meio espírita, mas verdade seja dita, foi o gol do Flamengo e não tem muito o que a gente fazer. E aí a postura do Vasco é tenebrosa.
Carille demora a mexer, demora muito a mexer. Por quê? Com 10 minutos os jogadores já estavam cansados, ele mexe com 30. O erro do Carille é esperar o jogo, não sei, o time amadurecer, reagir, mas não tem como. Não tem mais força física, talvez pelo calor, pelo cansaço, pelo esforço do primeiro tempo, não tinha mais. Rayan, Verratti e Coutinho já não tinham mais jogo para eles. Estavam mortos, destruídos. Só que com 10 minutos, eles já estavam assim, o Carille mexeu com 30, perdeu 20 minutos. E aí a entrada do Lloyd Augusto, positiva. Eu gostei pela esquerda, até porque o Piton, ele não fica. O Piton, ele caiu muito de rendimento, mas principalmente porque o Piton não tem mais ninguém para jogar com ele na ponta. Nenhum jogador faz ponta com o Piton desde o ano passado, e o Piton caiu muito de rendimento. Ele caiu de rendimento, fisicamente, tecnicamente, mas principalmente porque ele não tinha com quem dialogar. Quando ele passou a ter o Lloyd ali como opção, e inclusive como um jogador para poder fazer a recomposição com ele, ele melhorou um pouquinho. E num lance ele até fez um cruzamento com a jogada do Lloyd, e eu sinto que o Piton pode melhorar. Ele está muito abaixo, só que o Vitor Luiz não tem nem a opção. O Piton está muito abaixo, mas se ele tiver o Lloyd para dialogar com ele, ele de repente consegue fazer alguma jogada ali, consegue fazer a diferença naquela posição. Então a gente precisa que o Piton esteja como um jogador de ponta para poder dialogar com ele, porque é assim que ele sempre funcionou nos momentos que ele estava sendo cogitado até para a seleção brasileira. E aí com a entrada do Lloyd, gostei. O Garré eu achei um pouco abaixo do ritmo do jogo, achei fora do tom. O Sforza realmente não tem condição. E infelizmente o Payet, e esse é um ponto chato, né? Eu acho que o Payet é um craque, um gênio de bola, mas infelizmente o Payet está tecnicamente ainda entregando, mas ele não consegue fisicamente fazer a diferença. O Payet vai fazer 38 anos em março e é um jogador extremamente caro para a folha do Vasco. O Vasco está num processo de enxugamento de folha, de barateamento de custo, né? O Vasco está no movimento para poder ficar mais interessante para ser vendido, e o Payet está pesando essa folha e não está trazendo a diferença. Entrou com 30 minutos, teve pouco tempo de jogo, é verdade, mas quando entrou, falhou em 2 lances, deu bola para o Flamengo, quase que tomou o segundo gol. Não está fazendo a diferença. Tecnicamente é muito superior, tecnicamente é. Só que, tanto é que no cruzamento, no último lance do gol, o Vasco quase fez o gol com ele. O problema, cruzamento com a cabeçada do João Vitor, né? O problema todo é que ele está devendo demais. O Payet não consegue passar uma marcação, não consegue finalizar. Ah, mas o Coutinho também não consegue? Também não consegue. Só que o Coutinho é mais jovem, está querendo muito, e nesse jogo eu não posso criticar o Coutinho. A minha crítica principal nesse jogo é a demora para mexer no segundo tempo, porque isso foi preponderante para o Vasco não conseguir reagir, e aquela postura que talvez tenha que se fazer um trabalho até psicológico com esses jogadores, porque no primeiro tempo eles perceberam que dava para bater o Flamengo. No segundo tempo, depois que tomou o gol, o desânimo abateu todo mundo de novo. Isso é inaceitável. Então quando você bota um Lloyd, por exemplo, um Lloyd Augusto que quer jogar, ele não tem esse peso, esse desânimo não. Tinha que ser todo mundo desse jeito o tempo todo. E eu acho, inclusive, que foi uma partida abaixo de alguns jogadores do Vasco. O Jair, eu achei que foi abaixo, o Piton foi abaixo. Achei que a gente viu pouco o Paulo Henrique subindo, porque ele estava muito ali encaixotado, tendo que marcar o tempo todo. A gente perdeu algumas valências, porque a gente precisava segurar o Flamengo. Só que a minha questão é, com essa postura não ganha, não empata, não acontece nada. O Vasco só vai perder de novo. Principalmente no segundo tempo, não continuar comendo grama. E é isso que o Vasco tem que fazer, é essa postura que tem que mudar. Só que agora é virar chavinha, é pensar no jogo contra o Nova Iguaçu, e o jogo contra o Flamengo, agora é franco atirador, agora a bola tá com o Flamengo. Tá fácil para eles, tá difícil pra gente. Então assim, tem muito mais o que fazer, é só tentar realmente frustrar o Flamengo de novo, tentar meter o golzinho e de repente lutar por aí para poder levar esse jogo, fazer o segundo gol e ver o que acontece. Tamo junto, galera, um grande salve a todos, até o próximo vídeo, valeu.